Fala galera, você que está aí na expectativa do tão esperado concurso da PCMG para os cargos de escrivão e investigador de polícia. Meu nome é Juliana, eu sou investigadora de polícia aqui em Minas Gerais e fui convidada pelo Vale Concurso para trazer para vocês algumas dicas de legislação especial. Hoje eu vou falar para vocês da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006. Como está todo mundo muito apreensivo com essa questão de mudança da banca, historicamente sempre foi a FUMARC que realizou os concursos da Polícia Civil de Minas Gerais, então causa uma certa insegurança na galera, mas vamos nos preparar diante daquilo que está ao nosso alcance, vamos estudar a banca e focar naquilo que é mais cobrado. A FGV, ela tem uma cobrança bem peculiar. Normalmente traz bastante jurisprudência, caso concreto, as questões normalmente têm uma certa pertinência temática com o cargo que o aluno vai prestar, tá? Então eu fiz uma pesquisa sobre a Lei Maria da Penha nos últimos 4 anos, como que foi a cobrança da FGV. Então, nos últimos 4 anos, a FGV cobrou cerca de 48 questões sobre a Lei Maria da Penha. E essas questões, elas foram focadas aproximadamente 60% em determinados temas. Então, eu decidi focar essa aula nesses temas específicos que eu acredito que são mais importantes e pertinentes. As questões que eu analisei focaram em violência doméstica e familiar, medidas protetivas de urgência, atendimento pela autoridade policial e procedimentos e formas de violência doméstica e familiar. Então, vamos lá. Para estudar a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, é impossível estudar sem entender o panorama internacional. Porque é uma lei que ela veio de cobranças internacionais, obrigações que o Brasil faz parte. Então, é importante a gente entender, embora essa não seja uma aula de direitos humanos, é muito importante que a gente entenda que existem documentos internacionais que tratam do assunto. Nós temos no sistema ONU a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher. Essa convenção ela é mais ampla, ela trata da violência não só doméstica e familiar, mas trata da violência de um modo geral. A violência no trabalho, a violência da mulher de uma maneira geral, trata também da igualdade entre homens e mulheres. É um documento também muito importante e internalizado internamente no Brasil. Nós temos também o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, que é o que traz a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará. Essa convenção, ela é mais específica, ela trata especificamente da violência doméstica e familiar. No âmbito interno, desde a Constituição de 88, o país já vem passando por grandes mudanças. A Constituição de 88 trouxe princípios muito importantes, por exemplo, o princípio da isonomia, o princípio da dignidade da pessoa humana, o princípio da unidade familiar. Quando a gente fala aqui de isonomia, não é isonomia formal, é uma isonomia material, que é a questão de tratar homens e mulheres de forma igual na medida das suas igualdades. Errei. Quando a gente fala aqui, a gente fala não só de uma igualdade formal, a gente fala de uma igualdade material, que é analisar, tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida das suas desigualdades. Existem algumas condições que a mulher tem diferente do homem que necessitam um tratamento desigual para que seja equiparado às condições. Então, assim, essa equidade, às vezes, vai ter que tratar de maneira desigual em alguns momentos. Dignidade da pessoa humana, que é tratar todo ser humano de forma digna, e o princípio da unidade familiar, que traz também coibir as formas de violência no seio da família. Nós temos também o caso Maria da Penha Fernandes versus Brasil, que é muito conhecido, no qual uma vítima brasileira, que é a Maria da Penha, ela sofreu tentativas de homicídio, ela ficou paraplégica, ela sofreu tiro, foi eletrocutada, e internamente o país não conseguiu coibir a violência. Então,
A Maria da Penha acionou os mecanismos internacionais. Então, o Brasil foi punido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que fez com que o Brasil criasse novos mecanismos para proteger a mulher, e foi então uma criação forçada da Lei Maria da Penha. Eu trouxe aí uma fotinha da Lei Maria da Penha para vocês se lembrarem que ela sofreu violência física, que ela ficou paraplégica. Então, assim, é só um recurso de memória mesmo. Em relação à violência doméstica e familiar, eu coloquei até a porcentagem para vocês verem como esse assunto é importante. Quase 20% das questões focam nesse assunto. Então, a violência doméstica e familiar vai ser qualquer ação ou omissão baseada no gênero que causa lesão, morte, sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher. E tem os âmbitos de incidência. Vai incidir no âmbito doméstico, ou seja, aquelas pessoas que moram na mesma residência, que se consideram parentes ou não. Então, aí vai enquadrar, tem jurisprudência do STJ que enquadra até a empregada doméstica, principalmente com aquelas empregadas domésticas que às vezes residem no ambiente de trabalho. No âmbito da família, aqui não é só família sanguínea, às vezes família por adoção, pessoas que se consideram família. O conceito aqui é bem amplo, até pessoas que por afinidade, por exemplo, sogro, sogra, genro, então um conceito amplo. E em qualquer relação íntima de afeto, aqui também vai entrar namorada, ficante, esposa, ex-esposa, entra até as amantes, tem jurisprudência que considera aqui também a amante. O que não vai considerar aqui é uma relação eventual, um ficante, por exemplo, ficou uma, duas vezes. Se for uma relação esporádica e eventual, não considera a Lei Maria da Penha, não se aplica. E aqui também o parágrafo único, que é muito importante, é que independe de orientação sexual. Então, a Lei Maria da Penha se aplica tanto nas relações heterossexuais quanto nas relações homossexuais. Incidência da Lei Maria da Penha, isso aqui é muito importante, muita gente confunde isso. Quem pode ser vítima? Quem pode ser vítima da Lei Maria da Penha é somente a mulher, só a mulher, ou a mulher trans. O STJ entende que a mulher trans também é compreendida aqui pela Lei Maria da Penha. Quem vem a ser a mulher trans? A mulher trans vai ser aquela pessoa que se entende psicologicamente como mulher, embora esteja no corpo de homem. Então, o entendimento do STJ, isso cai muito em prova, é que cabe também para a mulher trans a Lei Maria da Penha. Quem é o autor? Quem pode ser o agressor? Aí pode ser o homem ou a mulher. Como já disse no parágrafo único, né, anteriormente, independe de orientação sexual, mas aqui é importante lembrar que a vítima tem que ser mulher. Mas aí pode ser uma relação homoafetiva, pode ser uma relação heteroafetiva, pode ser uma relação entre duas mulheres, pode ser entre um homem e uma mulher, mas a vítima tem que ser categoricamente mulher. E aqui é importante também analisar que existe um ciclo da violência. Não vou entrar muito nisso aqui, porque essa cobrança de prova que não é muito específica, mas é bom que vocês entendam que existe um ciclo de violência. Então, inicialmente, a gente tem uma fase de tensão, onde começam os atritos, depois passa por uma fase de explosão e agressão. Geralmente é nessa hora que a vítima aciona a polícia, e logo em seguida normalmente vem uma fase de lua de mel, que o agressor ele pede desculpa, ele tenta reatar, ele dá presentes. Então, costuma que às vezes nessa fase a vítima vai até a delegacia, tenta retirar a medida protetiva, tenta desinteressar do inquérito policial. Então, é bom que vocês entendam que a violência doméstica é um fenômeno complexo. Ela tem todo esse ciclo. Eu trouxe aqui também algumas jurisprudências que são muito importantes, principalmente tendo em vista que a FGV é uma banca que cobra muito jurisprudência. Então, como eu já disse aqui, a Lei Maria da Penha ela vai incidir no ambiente doméstico, nas relações de afeto. Quem que pode ser vítima? Aqui pode ser as esposas, companheiras, amantes, como eu disse, né? Muita gente não sabe que as amantes também podem entrar, mãe, filhas, neto, sogra, e qualquer parente que contém uma relação íntima de afeto,
como eu disse anteriormente, a menos que seja uma relação eventual, aí não vai incidir a Lei Maria da Penha. Como eu disse aqui também, que eu acho muito importante frisar que o STJ entende que se aplica às mulheres trans. Em relação a essa jurisprudência que eu trouxe aqui por último também, é muito importante que vem muita questão de prova falando que quando a relação já acabou, não se aplica mais a Lei Maria da Penha. Então eu trouxe para vocês aqui falando, ó, que ainda que a relação já tenha terminado, se aplica a Lei Maria da Penha. Seria até estranho se não fosse assim, porque às vezes é com o fim da relação que iniciam os conflitos. Então, às vezes a mulher termina um relacionamento, aí aquele sentimento de posse, e o autor não aceita o fim da relação, aí começam as ameaças, as agressões, destruição de objetos. Então, não faria sentido se a lei não se aplicasse ao fim de uma relação. Trouxe também outras jurisprudências aqui. Como a Lei Maria da Penha ela traz expressamente que não se aplica a lei dos juizados especiais, então vários institutos despenalizadores não são aplicados na Lei Maria da Penha, e tem algumas jurisprudências que tratam desse assunto. Por exemplo, a suspensão condicional do processo, a transação penal. Esses institutos vocês vão estudar melhor nas aulas de processo penal, mas é importante vocês saberem que quando se tratar de Lei Maria da Penha, não vão se aplicar esses institutos. Aqui também a ação penal vai ser a ação penal pública incondicionada. Não, corrigindo, trouxe aqui também algumas jurisprudências para vocês que são de extrema importância. Como a Lei Maria da Penha, ela traz expressamente a inaplicabilidade da Lei dos Juizados Especiais, então alguns institutos despenalizadores, eles não vão ser aplicáveis, e existem algumas súmulas que tratam desse assunto. E, tendo em vista que a FGV cobra bastante jurisprudência, eu achei importante trazer para vocês. Não vai incidir aí a suspensão condicional do processo, a transação penal, não vai poder substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, a ação penal vai ser uma ação penal pública incondicionada. Por aí vocês veem que a lei buscou tratar os crimes de violência doméstica e familiar com mais rigor. Então, esses institutos que são despenalizadores, eles não são aplicáveis. Vocês vão estudar com mais tranquilidade sobre isso nas matérias de processo penal, mas aqui é interessante vocês saberem que não se aplicam quando for o rito da Lei Maria da Penha. É importante também, como eu já disse, buscou-se um rigor maior, então também não se aplica o princípio da insignificância. Essa tabela aqui é muito importante, eu tenho até essa tabela lá no meu trabalho, porque às vezes você fica com dúvida em algum assunto, essa tabela do saber direito, do dizer o direito. É muito legal aqui, porque aqui você consegue visualizar bem os casos que se aplicam à Lei Maria da Penha ou não. Por exemplo, aqui vocês podem ver que todas as vítimas aqui são mulheres. Então, confirma o que a gente disse ali, que a jurisprudência entende que a vítima só pode ser mulher. Então, aqui, filho contra mãe, filha contra mãe, pai contra filha, irmão contra irmã. É importante aqui que não depende de cooptação, porque aqui o que está em jogo é o vínculo familiar e não o ambiente doméstico. Nora contra sogra é um pouco polêmico, porque a jurisprudência entende que há necessidade que haja uma certa vulnerabilidade e uma relação de afeto, porque às vezes nora e sogra não têm uma relação próxima e não existe vulnerabilidade entre elas, então às vezes não aceita a incidência da Lei Maria da Penha por este motivo. Companheiro da mãe contra enteada, tia contra sobrinha, ex-namorada, ex-namorada, ex-namorada e ex-namorada. Aí voltamos àquela jurisprudência anterior, que fala que independe do fim da relação. Mesmo que a relação tenha acabado, ainda incide a Lei Maria da Penha. E filho contra o pai idoso. Aí vocês podem ver, apesar do idoso ser vulnerável e precisar de uma proteção estatal, a Lei Maria da Penha não se aplica, porque vai ser homem. Se for uma idosa, pode aplicar. Mas a vítima tem que ser mulher. Estou batendo muito nessa tecla, gente, porque muita gente erra isso. Muita gente erra. Então, é muito importante prestar atenção nisso.
Então, aqui as formas de violência, cerca de 10% das cobranças estão focadas nessa parte. Então, tem a violência física, que aí no caso é integridade física e saúde corporal. Aqui pode ser uma lesão corporal, vias de fato, uma tentativa de homicídio, ou até mesmo aqui um feminicídio, né, no caso. É violência psicológica, qualquer dano emocional, diminuição da autoestima. Aqui, no caso, o autor tenta fazer com que a mulher se sinta inferior, fazer com que ela afete a autoestima dela. Nesse caso aqui, nos casos concretos, na prática, às vezes a mulher traz até laudo psicológico, laudo de psiquiatra, para provar que aquela situação está afetando a saúde emocional dela, porque aqui é muito difícil, é muito amplo, é muito difícil de provar. Então, nesse sentido, as mulheres geralmente vêm com laudos para poder conseguir provar essa situação. Violência sexual aqui não é só o estupro, é importunação sexual, aqui também é obrigar a vítima a não tomar anticoncepcional, obrigar a vítima a se prostituir, então aqui é bem mais amplo. Violência patrimonial, que é destruição de objetos, retenção de cartões, destruição de celular também, que é muito comum, que a gente vê muito na prática. E a violência moral, que seria especificamente a calúnia, difamação e injúria. A gente toma muito cuidado. O que as provas fazem? Eles trocam um tipo de violência e colocam a outra. Uma troca muito comum que eles fazem é violência moral e violência psicológica, que são bem parecidas e às vezes na prática até um pouco difícil de diferenciar. Mas quando vier falando calúnia, difamação e injúria, vai ser a violência moral e não psicológica. Eles colocam muito isso para tentar te confundir na hora da prova. Agora que sobre o atendimento pela autoridade policial e sobre os procedimentos, 12% das questões focam nisso. Então, a mulher ela tem direito a atendimento ininterrupto. Então, ela chega na delegacia e fazer todos os procedimentos que ela precisa. E o atendimento ele tem que ser preferencialmente por servidor do sexo feminino. Vamos prestar bastante atenção aqui que é preferencialmente e não obrigatoriamente. As bancas às vezes fazem essa confusão, colocam obrigatoriamente para você achar que mas é preferencialmente. Se não tiver um servidor do sexo feminino, ela vai ser atendida pelo policial que estiver no local. Evitar o contato da vítima ou testemunha com o autor, também é muito importante isso. Não revitimizar. O que é revitimização? A vitimização primária são os fatos que decorrem da ação em si do fato. Por exemplo, a vítima foi agredida pelo autor, pelo seu ex-marido. Então, a vitimização primária. A partir do momento que ela chega na delegacia ou no fórum, que ela é maltratada ou desrespeitada, ocorre aí uma vitimização secundária ou revitimização. Vocês vão estudar melhor isso em criminologia. Mas é interessante que vocês entendam que o atendimento na delegacia, no fórum, em todos os ambientes dos órgãos estatais, ele tem que evitar, tem que acolher essa vítima para que ela não seja revitimizada. A vítima, se ela apresentar lesões corporais, é interessante que ela seja encaminhada ao IML para fazer o exame de corpo de delito. E, por exemplo, se a vítima foi agredida há um tempo atrás e ainda não tem mais lesões, também ela pode trazer o prontuário médico e fazer uma avaliação direta. E quando está em situação de emergência, às vezes a unidade policial tem que acompanhar a vítima para retirar os pertences de casa e deixar a residência. Então, durante o procedimento em si, ou um procedimento flagrante, ou um expediente apartado de medida protetiva, o que vai ser feito pela autoridade policial? Vai lavrar um boletim de ocorrência, vai tomar uma representação. Existem os crimes, né, que dependem de representação, e é uma confusão muito grande. Muitas vezes as pessoas acreditam que todos os crimes que estão sob o rito da Lei Maria da Penha não dependem de representação, e não é verdade. Por exemplo, a ameaça vai depender de representação, o crime de perseguição depende de representação. Então, fazer o boletim de ocorrência e juntar o termo com a representação da ofendida também. Colher as provas que podem subsidiar os fatos, que podem ajudar no esclarecimento. Às vezes a vítima pode ter imagens, ela pode ter prints de conversa, pode ter, às vezes, testemunhas, né? Realizar o exame de corpo de delito, como eu já disse, ouvir o agressor e as testemunhas,
identificar o agressor, juntar folhas de antecedentes, verificar se esse agressor possui arma registrada em nome dele e, se possuir, notificar os órgãos responsáveis e remeter o inquérito, as medidas protetivas dentro do prazo legal. As medidas protetivas de urgência, a vítima vai até a delegacia, ela é ouvida, é feito um ofício e esse ofício ele é remetido para o juiz em 48 horas. E o juiz tem 48 horas para analisar se concede ou não as medidas protetivas. Garantias judiciais. Então, de nada adianta fazer toda essa proteção à vítima se ela não tiver certas garantias que vão ajudá-la a seguir em frente nessa situação de violência. Então, a lei traz algumas garantias que são muito interessantes e também tem caído em prova também. Por exemplo, se a vítima for servidora pública da administração direta, indireta, ela tem acesso prioritário à remoção, para que ela possa sair desse ambiente de violência. Se a mulher ela for seletista, ou seja, trabalha de carteira assinada, ela pode ter uma interrupção do contrato de trabalho. Como que funciona? Vai incidir com similaridade a um auxílio-doença. O STJ entende que os primeiros 15 dias vão ser pagos pela empresa e a partir dos 15 dias vai ser pago pelo INSS. E quem que vai decidir essa interrupção do contrato de trabalho? Não é o juiz trabalhista, é o juiz que estiver atuando no caso, ou o juiz da vara de violência doméstica e familiar, se estiver na cidade, ou o juiz da vara criminal que estiver atuando no caso dessa vítima. E nós temos também aqui uma assistência judiciária. Quando a gente diz assistência judiciária, ela é mais ampla do que uma assistência jurídica. Assistência jurídica seria no processo, assistência judiciária seria dentro do processo e em algumas ações extrajudiciais também. Então, a lei traz essa garantia para a mulher, esse acolhimento e esse apoio judicial. Então, vai poder ajudar a mulher nas ações de divórcio, anulação de casamento, separação. Tem também aqui uma das coisas que eu acho importantíssimas, se a mulher tiver, por exemplo, que mudar de cidade. Então, às vezes, ela vai precisar matricular o filho em outras escolas e ela vai ter a prioridade de matrícula dos filhos perto de casa. Isso também é muito interessante. Medidas protetivas de urgência. Então, nos casos de urgência, o autor vai poder ser afastado imediatamente do lar ou domicílio e do local de convivência com a vítima. A medida protetiva ela é concedida pela autoridade judicial, como eu já disse. A vítima vai até a delegacia, é feito o ofício encaminhado ao juiz, que irá decidir sobre a medida protetiva. Mas aqui no inciso 2, nós temos uma exceção excepcionalíssima, que é quando o município não for sede de comarca. Então, essa medida protetiva, ela vai poder ser concedida pelo delegado de polícia, mas só nessas questões. Esse é um inciso muito polêmico e gerou até uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, que é a ADI 6138. Mas o STF considerou constitucional esse inciso, com o intuito de proteger essas vítimas que moram em locais de difícil acesso, que não tem juiz, que não tem um lugar mais distante. E se não houver delegado, pode ser concedido por um outro policial que estiver nos municípios que não for sede de comarca e não tiver delegado nem juiz, tá? E eu trouxe aqui uma observação referente à medida corrigindo. Eu trouxe aqui também uma observação importante sobre as medidas protetivas de urgência. Quando o autor for preso por descumprimento de medida protetiva de urgência, embora a pena do crime caiba fiança pelo delegado de polícia, a lei traz expressamente a proibição de que o delegado de polícia arbitre fiança. Então, essa fiança ela só vai poder ser arbitrada pelo juiz. Outra coisa também muito importante, quando há o descumprimento de medida protetiva, isso é um requisito para a prisão preventiva. Então, para vocês verem que é muito importante, essa é uma medida muito importante e que pode ser já, inclusive, a prisão do autor. Agora vamos falar de representação e desinteresse. A representação, ela tem que ser feita corrigindo. Agora vamos falar sobre representação e desinteresse. A representação, ela tem que ser feita até 6 meses do conhecimento da autoria.
Gente, é do conhecimento da autoria, não é da data do fato. Isso é uma pegadinha muito comum em prova. Então, a partir de 6 meses do conhecimento da autoria, se a vítima não representou decadência, não pode mais representar contra o autor, não pode ser iniciada mais a ação penal. Existe uma confusão muito grande, né? Eu já até disse isso aqui nessa aula, das pessoas acharem que quando está sob o rito da Lei Maria da Penha não há necessidade de representação, mas assim, essa confusão, ela acontece por causa do crime de lesão leve, lesão corporal leve ou culposa. Por quê? A Lei Maria da Penha traz expressamente no seu artigo 41 a inaplicabilidade da Lei 9.099, que é a Lei dos Juizados Especiais. Mas é exatamente nessa Lei dos Juizados Especiais que traz a necessidade de representação nos crimes de lesão corporal leve ou culposa. Então, se essa lei não se aplica à Lei Maria da Penha, então não há necessidade de representação quando está sob o rito da lei Maria da Penha. Porque se a lei não disser que exige representação, vai ser ação pública incondicionada. Então, como é apenas a Lei 9.099 que traz essa disposição e ela não se aplica à Lei 9.099, na lei Maria da Penha não existe representação para lesão leve ou culposa. Em relação ao desinteresse também, ou renúncia, existe uma diferença. Quando, sob o rito da Lei Maria da Penha, a mulher só vai poder desinteressar em uma audiência especial após o recebimento da denúncia. Ou seja, o promotor já ofereceu a denúncia, o juiz já recebeu a denúncia, ele vai designar uma audiência especial para inquirir a vítima se ela realmente quer desinteressar. E quando não se trata da Lei Maria da Penha, no Código de Processo Penal, traz que o desinteresse ele pode ser feito até o oferecimento da denúncia. Então, são momentos processuais diferentes. Isso também cai muito em prova, isso é uma pegadinha muito comum. Agora que vamos fazer algumas questões para a gente treinar aquilo que a gente disse aqui, porque não adianta nada estudar e não ler a lei seca e não fazer questões. Então, eu sugiro para vocês que leiam a lei seca, leiam a Lei Maria da Penha, para vocês conhecerem a lei, e façam questões, que é muito importante. Então, vamos fazer essa questão aqui. Questão 1. A violência doméstica e familiar contra a mulher pode se manifestar de diferentes formas. Inconformada porque Clarice não aceitou suas propostas de reconciliação conjugal, Juliana passou a persegui-la em seu local de trabalho e a atacá-la em suas redes sociais, acusando-a falsamente de fazer programas sexuais por dinheiro. Considerando o disposto na Lei Maria da Penha, no caso narrado, é correto afirmar. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A. As relações homoafetivas não são objeto da Lei Maria da Penha. Isso aí a gente já viu que independe de orientação sexual e que se aplica nas relações heterossexuais e homossexuais. Então, a gente já sabe que essa está errada. Letra B. A hipótese não é de violência doméstica em se tratando de um ex-casal. Isso também a gente viu na jurisprudência ali, que independe se a relação já chegou ao fim, continua se aplicando a Lei Maria da Penha. Letra C. A situação envolve prática de stalking e violência sexual contra Clarice. Até essa parte de stalking poderia encaixar, porque ali fala de perseguição. Mas não é violência sexual, porque essa parte de acusar de fazer programas não é uma violência sexual propriamente dita. Então essa também está errada. Letra D. A violência psicológica e a violência moral praticada por Juliana são claramente identificáveis. Essa é a resposta correta. Você vê aqui a violência moral e psicológica bem identificada aqui, acusando ela de fazer programas sexuais, né? Ficou bem nítido aqui. Letra E. Juliana pagará penas de corrigindo. Letra E. Juliana pagará penas. Letra E. Corrigindo. Letra E. Corrigindo. Letra E. Juliana pagará cestas básicas como parte das medidas restaurativas impostas pelo juízo. Então, a gente sabe que na Lei Maria da Penha vem expressamente proibindo penas de cesta básica. Não existe a pena de cesta básica propriamente dita com esse nome, mas historicamente era tão comum que as pessoas condenadas pela Lei Maria da Penha pagassem cestas básicas que isso veio expresso na lei para proibir essa medida.
Vamos para a questão 2. Elis, mulher transexual, sofreu violência física e psicológica praticada por seu pai. Em razão disso, ela procurou a Defensoria Pública para adoção de medidas cabíveis. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se a Lei Maria da Penha? Alternativas. Letra A. Inclusive para postular medidas protetivas de urgência em favor da vítima. Essa aqui praticamente já é a resposta, porque a gente sabe que o STJ entende que se aplica a mulheres trans. Tá? Mas vamos ler as outras. Nunca marque a letra A e não leiam as outras. Sempre leiam todas as questões. Letra B. Desde que eles tenham realizado cirurgia ou procedimentos de transgenitalização. Gente, o STF não exige isso, nem o STJ. Nem para troca de prenome há essa exigência de cirurgia. Então, essa aqui está errada. Letra C. Desde que comprovada coabitação com o agressor. A gente já leu ali que independe de coabitação. Não é necessária a coabitação para configurar a incidência da Lei Maria da Penha. Letra E. Apenas se a ofensa for baseada no sexo biológico da vítima. A gente sabe que está errado porque se aplica às mulheres trans e, no caso das mulheres trans, é considerado o sexo psicológico da vítima. Então, nesse vai ser a resposta A. Número 3. Após conturbada e conflitiva separação, um casal com filhos de 15 e 10 anos de idade realizou o divórcio judicial, oportunidade em que, dentre outros temas, foi fixada a questão de pensão a ser paga para os filhos, que ficaram sob os cuidados maternos. Sem que essa relação marital fosse retomada em qualquer momento, quando o filho ficou mais velho, completou 21 anos, o genitor informou a ex-esposa que ingressaria com um pedido de exclusão do dever alimentar, o que gerou atrito. A genitora afirmou que o préstimo de alimentos deveria prosseguir, pois o filho estava tentando o ingresso no ensino superior. O genitor então respondeu de forma agressiva que o filho não teria futuro, pois seguia o modelo materno de incapacidade laboral e cognitiva, sendo fadado, portanto, a ser um Zé Ninguém, tal qual a ex-esposa era. Acrescentou que ela ficava infantilizando os filhos, não permitindo que ganhasse independência, e que ela se virasse para bancar a situação vergonhosa. Sobre essa possibilidade de configuração de ilícito penal, assinale a alternativa correta. Então vamos lá, letra A. Não há configuração de qualquer crime da Lei Maria da Penha em razão do tempo passado entre o divórcio e o fato. Gente, essa aqui claramente está errada, essa letra A, porque a gente sabe que não depende, depois do fim da relação, continua se aplicando a Lei Maria da Penha. Letra B. O relacionamento entre os dois... Corrigindo. Letra B. Embora o relacionamento entre os dois tenha se encerrado, as agressões verbais decorrem da relação à vida. Essa já é a resposta, gente, porque independe do fim da relação. A gente está batendo muito nessa tecla. Letra C. Não há qualquer motivação de gênero no caso a ensejar a configuração da Lei Maria da Penha. Há uma clara motivação de gênero aqui, uma relação de afeto, mesmo que já tenha acabado. Letra D. A configuração de crime da Lei Maria da Penha, pois a dinâmica envolve agressões entre o homem contra a mulher. Gente, é muito importante aqui, essa questão está errada. Não é toda relação entre homem e mulher que vai ensejar a Lei Maria da Penha. Por exemplo, às vezes uma briga de trânsito, pode acontecer uma agressão física, não é a Lei Maria da Penha. Não há incidência da Lei Maria da Penha. Não é toda morte de mulher que vai ser feminicídio. Não é toda agressão contra a mulher que vai incidir a Lei Maria da Penha. Então, muito cuidado com isso. Letra E. Letra E. Embora referente à relação à vida entre o casal, a inexistência de lesão física impede a incidência da Lei Maria da Penha. A gente já falou disso, falou que não é só lesão física, é lesão moral, psicológica, patrimonial. Então, essa questão também está errada. Então, a resposta aqui vai ser a letra B. E agora vamos aqui para a última questão. Com relação aos instrumentos previstos na Lei Maria da Penha, assinale a opção correta. Alternativas. Letra A. A violência patrimonial contra a mulher se restringe à destruição de seus documentos pessoais, dos bens e recursos econômicos destinados a satisfazer as suas necessidades. A gente está errado. Não é só o que satisfaz as necessidades. Embora a lei traga expressamente
essa parte, né, recursos econômicos destinados às suas necessidades, a violência patrimonial contra a mulher é muito mais ampla do que isso. Você pode destruir um celular, pode destruir objetos da casa da vítima, então essa está errada. Letra B. Alguém da convivência da mulher que lhe cause dano moral ou patrimonial não comete crime porque essas atitudes, à luz da lei, não são consideradas violência doméstica familiar. É falso, né, gente? Isso aqui não precisa nem explicar muito, porque a gente já falou bastante sobre isso. Letra C. A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma forma de violação de direitos humanos. Além de vir expressamente na Lei Maria da Penha, que é uma violação de direitos humanos, eu mencionei aqui para vocês no início tratados internacionais que falam do assunto, né? Então a gente sabe que é uma preocupação internacional, é uma preocupação de direitos humanos a violência contra a mulher. Então essa é a resposta certa. Letra D. Para fins legais, a comprovação da relação de íntima de afeto entre o agressor e a ofendida depende de coabitação. A gente já falou isso várias vezes aqui. Independe de coabitação. Letra E. A legislação especial, ao se referir à violência moral, não inclui as condutas de calúnia, difamação e injúria. Errado, né, gente? A gente frisou bem isso, que quando for violência moral, a lei traz expressamente calúnia, injúria e difamação. Então, para vocês verem, a cobrança ela é muito repetitiva. Então, assim, é interessante que vocês façam bastante questões, é interessante que vocês leiam a lei, que às vezes a questão letra de lei você vai acertar. E, como eu disse aqui, um pouco de panorama internacional, um pouco de Constituição, um pouco de processo, direito processual penal, porque a FGV tem uma cobrança bem interdisciplinar. Então, é interessante que você tenha um conhecimento mais amplo sobre as questões. E só a título de motivação, como essa é uma aula para quem tem interesse de ser escrivão ou investigador aqui em Minas Gerais, eu trouxe uma fotinho para vocês de uma investigadora, que no caso sou eu, e de um escrivão, que no caso é o meu esposo. Então a gente conseguiu, vocês também podem conseguir. Eu desejo a vocês muita boa sorte e que vocês se dediquem e façam o melhor que estiverem ao alcance de vocês e boa sorte. Se vocês gostaram dessa aula, deixa o seu comentário, curte, para que a gente possa deixar mais conteúdos gratuitos para vocês. Um abraço.